Gente, eu tô apanhando desse Zoom. Todo dia ele me dá uma rasteira, né? Mas enfim, no final tudo dá certo. Depois do sufoco que eu passei agora de manhã, tudo Tá vai dando certo, certo. é. Uhum. Que agora de manhã eu passei uma que só com 1 hora de atraso que eu cheguei na aula. Tudo bem. Coisas acontecem, né? A gente só precisa ir se adaptando. A gente vai se reorganizando internamente, Uhum. comportamentalmente, do jeito que der, a gente vai se organizando aí. Bom, como lá estava errado, eu que fiz o favor de digitar errado o horário, eu já alterei lá agora e aí o próprio Zoom ia mandar mensagem para todo mundo, tá? Então, vou esperar só 5 minutinhos, hoje nós não vamos enrolar muito não, que aí a gente já começa a falando, quem chegar, tiver dúvida, vai perguntando, a gente vai respondendo aqui, tá? Se vocês tiverem perguntas, já anotem aí, porque às vezes é difícil para eu ficar lendo e falando ao mesmo tempo. Então, eu peço para vocês já anotarem, na hora que eu abrir para pergunta, a gente fala. E outra coisa, a gente vai, para quem está no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer um plantão hoje. Depois eu vou colocar lá no grupo também, se der tempo, né? Porque eu tô assim, ó, um trem atrás do outro. Às 19 horas, a gente vai fazer um plantão no grupo do WhatsApp para conversar da aula de hoje, da aula de ontem e do conteúdo que a gente falou da semana, desde as curiosidades aos mitos, tudo que a gente conversou durante a semana. De filme, tá? Então a gente vai ficar conversando sobre isso, tirando as dúvidas referente a esses conteúdos, tá? Para aí depois a gente colocar mais conteúdo e aí a gente vai fazendo assim, coloca conteúdo, sempre na sexta-feira a gente vai fazer esse plantão para quem tiver com dúvida, tá? Eu vou tentar ver, aí eu vou ver com vocês, se vocês preferem mesmo esse horário do plantão, às 19, ou se vocês querem mais cedo. Aí lá no grupo a gente vai conversando sobre isso. E quem não está no grupo, dá tempo sim de entrar, tá? Não tem problema nenhum. O conteúdo que a gente já conversou, como a gente vai tirar as dúvidas hoje, fica bem tranquilo, tá? Então dá para entrar sim ainda no grupo. Vão ser muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tô aqui meio descabelada, né? Essas coisas ao vivo é assim, né, gente? Por isso que a gente às vezes deixa as câmeras ligadas. Ontem na aula de ontem à noite eu falei, ó, tem gente com a câmera fechada porque tá descabelada. E eu sei muito bem o que é isso. Ou tá descabelado, ou tá comendo. É sempre assim. E a gente tem que fazer isso mesmo e tá tudo bem, né? Se a gente for ficar dentro de caixinha, ai, não pode isso, não pode aquilo. Pode sim. A gente não pode desrespeitar os outros, né? Mas a gente pode. Não dá para eu comer aqui e ficar conversando com vocês, né? De comida na boca, mas dá para a gente se adaptando. Na vida é assim, né? A gente tem que ir se adaptando aos momentos que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, momentos inimagináveis, né? Como esses que a gente tem vivido. É uma coisa mundial, não é só, não é restrito aos brasileiros, né? Então, a gente vai, né, dançando aí conforme a música vai tocando. É claro, tem ritmo que a gente não sabe nem como dar o primeiro passo, mas a gente consegue aprender, né? Então, é importante a gente ter essa flexibilidade de aprender. Deixa eu só apagar uma luz aqui que tá dando reflexo demais. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver se é essa. Não, acho que é a outra. Tava dando reflexo demais no meu óculos aqui, fica ruim.
Então, se a gente não fosse se adaptando, se resolvendo e aprendendo novos passos, né? Porque a vida é assim, passos de dança, um dia a gente sabe dançar aquele ritmo, um dia a gente gosta do ritmo, tem dia que a gente não gosta do ritmo, né? Mas é necessário às vezes dar, né, vamos dizer assim, dar uma reboladinha, né? Então a gente de alguma forma a gente vai aprendendo aí a fazer novas coreografias, né? Bom, então vamos lá, nós vamos começar. Eu queria saber quem tava de manhã quase. Andréia, boa tarde. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas é porque a Andréia mandou no chat, por isso que eu vi. Hoje de manhã, na turma 13, eu não sei aqui quem é da turma 13 do Marketing para Psicólogos. Você estava na aula, Cláudia? Não? Tá. O Vitor eu também sei que é. Aqui eu não estou lembrando de nenhum outro rostinho, os nomes. Bom, enfim, não importa. Então, a gente conversou lá na aula um pouco sobre essa temática também, né? Que a gente vai falar agora, que é aquele adeus que a gente não pode dar em tempos de corona, né? Lá a gente falou um pouquinho mais de algumas outras coisas, mas o foco também era bem esse. E aí, nós vamos começar falando não só da questão dos rituais do luto. A gente precisa fazer ter um entendimento de alguns termos, de algumas coisas que eu acho importante. Para alguns aqui, talvez fique repetitivo, mas vai ser muito breve, bem pontual, tá? E a gente reforça o que a gente já aprendeu, né? Então, vamos... já sei, é porque a outra luzinha não tá acesa. Por isso que eu tô achando que o trem tá escuro. Tô que mudo o computador, viro o trem aqui e o negócio tá escuro. Então, eu vou começar, assim, falando um pouquinho de alguns conceitos bem básicos, assim, só para a gente situar dentro do assunto, tá? Bom, a primeira coisa que é importante a gente entender é a questão de perda e de luto. O que é essa perda, o que é esse luto? Quando a gente perde, significa que a gente não tem mais aquilo. Então, eu não tenho mais. Eu perdi algo, eu perdi alguém, eu perdi um animal, um objeto. Então, eu perco. Perdi. E toda perda gera luto? Não. Antes, o que é luto? Luto, ele é um processo que é natural do ser humano. Ele é universal no sentido de que todo mundo vai passar, né? Por um luto na vida, todo mundo passa. E o primeiro é quando a gente nasce, né? Que perde o quentinho do útero materno. E o luto, ele só é estabelecido ali, ele só acontece quando a nossa perda é uma perda significativa. O que isso quer dizer? Aquilo é importante para mim, é algo que eu tenho, às vezes, afeto, não necessariamente, por exemplo, vou mudar o exemplo, essa pulseira, vou pegar aqui, eu tirei porque ela fica batendo no vidro, faz barulho, minha pulseirinha aqui, tem uns pingentes aqui, igual, por exemplo, esse da árvore da vida, que eu gosto muito, eu, minha filha e minha irmã temos. Então, significa que tem uma ligação, uma relação, um afeto desse pingente. Então, nós três temos um vínculo aí, um afeto ligado a esse pingente. Se eu perder esse pingente, pode ser sim que eu entre num processo de luto. Não pela questão de valor ou de qualquer coisa nesse sentido, mas pelo afeto
que ele traz, tá? Aí vamos supor, todas essas daqui são afeto, tá? É porque eu ganhei todas. Aliás, não, ganhei. Aí tem essa daqui, ó, né? A nossa cara da psicologia também tem uma importância muito grande para mim. Mas, para minha filha, por exemplo, não é uma coisa importante. É importante no sentido assim, minha mãe gosta. Se eu perder esse pingente aqui, a minha filha provavelmente não vai ficar enlutada. Ela pode ficar triste, mas ela provavelmente não vai entrar num processo de luto. Porque ela não tem um vínculo significativo com esse pingente. Tá claro até aqui? Né? Quem ainda estava meio perdido ou não tem tanto conhecimento assim. Então, é importante a gente sempre fazer essa diferença, tá? De perda é uma coisa, a morte está dentro da perda sim, né? Perder alguém pela morte é uma perda. E a questão do luto, ele só vai ser realmente iniciado se o que eu perdi tem um significado para mim, é importante para mim. Dito isso, nós vamos entrar agora no assunto Covid. Foi uma coisa que, vamos pegar nós aqui no Brasil, que a gente achou que estava muito distante para a gente e a gente não imaginou que chegaria aqui. E, de repente, eis que desce uma pessoa do avião, vai para uma festa e, buf, espalha o negócio. Foi uma coisa extremamente repentina, apesar da gente já estar acompanhando em outros o acontecimento em outros países, em outros continentes, a gente foi acompanhando, a grande maioria sempre ouvindo alguma coisa, mas a gente não esperava. Então, é um acontecimento repentino, é um acontecimento extremamente novo, ou seja, é desconhecido, ninguém ainda sabe realmente como age, como é que é o processo ali de mutação, né? Então, toda essa questão, né? Antes era só adulto, grupo de risco, hoje tem crianças, tem adolescente e não está mais escolhendo idade. Então, tá, quem tiver no risco aí, né, na iminência, ou algum parente que sai, que mora ali na casa e chega, tá correndo o risco de pegar. Bom, e o que acontece com tudo isso? Vem a restrição, que é a forma com que a gente, que se percebeu até hoje, que é a melhor forma de se proteger, vamos dizer assim, e de não disseminar tanto a doença. Então, bota todo mundo dentro de casa e fica quietinho dentro de casa. Aí já começam as nossas perdas, né? A gente perde a liberdade, perde o direito de ir e vir. Em casa, quem tem filho está com filho o tempo todo, aí tem que ajudar em escola, fazer comida, porque a secretária não pode ir para quem tem, não pode pedir, não pode ir ali no restaurante comer porque está fechado, dá para pedir uma marmita. Mas tudo vai mudando, tudo a gente vai tendo que se adaptar. E muita gente não consegue se adaptar a esse tipo de situação. E aí o sofrimento ainda fica maior. Mas falando, né, de quem consegue aí mais ou menos, igual eu estava brincando no começo aqui, a gente vai dançando conforme a música, mesmo que a música não seja agradável aos nossos ouvidos, a gente é meio que obrigado aí a seguir esse passo, porque senão acaba sendo de alguma forma atropelado. Então, começa a surgir
estresse, começa a surgir insegurança, porque ninguém sabe quando isso vai terminar, se vai terminar. A insegurança financeira, muitos perderam o emprego, muitos tiveram corte de salário. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui que está ligado. Muitos tiveram corte de salário e outros foram demitidos ou tiveram contrato suspenso para não ser mandado embora. Então, tudo isso gera a insegurança e sim gera processo de luto. Perder um emprego gera processo de luto. Ah, mas eu nem gostava tanto assim, mas você tinha um vínculo ali que era significativo porque era o sustento da sua família. Percebe? Então, que mesmo que eu não gostasse daquele trabalho, era aquele trabalho que me dava condição de colocar comida dentro de casa. Então, vai ser um processo de luto. Se eu gostar do trabalho, então, aí o processo fica mais forte. Outras perdas que a gente vai tendo. Bom, falando do público em geral. Mulheres, eu até comentei isso de manhã também, não só mulheres, né? Mas assim, a violência dentro de casa, ela aumentou, né? Até ontem eu estava conversando com um conhecido que é da polícia e ele falou, aumentou e muito, né? Então, porque o marido tá ali o tempo todo, ou a mulher, que às vezes não é o marido que agride, às vezes é a própria mulher, então a gente não tá falando de gênero aqui separado, tá? Então, ou um ou outro, ou agride esposa ou esposo, agride filhos, quem tiver. E com um detalhe, o consumo de bebida alcoólica geralmente aumenta para quem já tinha um costumezinho. E aí, com o aumento do consumo, pode aumentar a agressividade dentro de casa, porque muitas pessoas só se empoderam, tá? Bem entre aspas, só tem a coragem de fazer determinadas coisas sob o efeito de alguma droga, ou álcool, ou alguma outra droga. Então, é o momento que tá dentro de casa, tá bebendo e não pode piscar que ele já entendeu errado, ela já entendeu errado e surra em quem estiver na frente, né? Então, esse índice também é preocupante. A mulher ou o homem que é agredido ou a criança, ela perde os seus momentos de paz, inclusive, né? Porque, por exemplo, essa pessoa que é a agressora saía, ou ia trabalhar, ou ia para o boteco, sei lá. E nesse momento era o momento que tinha paz. Só que agora a pessoa está ali em casa praticamente o tempo todo. Então, isso também gera luto, gera dor, gera sofrimento. Falando aí da questão do álcool, as outras drogas também, elas trazem efeitos aí no organismo que vão favorecer como é que eu falo? Favorecer a questão ali de baixar a imunidade, inclusive, e desses rompantes da pessoa, né, de ficar mais agressivo, e tem toda essa questão também imunológica aí que vai interferir. E, quer dizer, eu estou em casa o dia todo, não estou fazendo nada porque eu fui demitida. Tem cerveja na geladeira, tem pinga, tem álcool. Ainda mais que a gente está usando álcool, tem gente que bebe o álcool mesmo, né? O vidro do álcool ali, o álcool etílico, esse que a gente está usando para higienizar as coisas.
pessoa bebe isso. Tem pessoas que bebem perfume, né, para ter o álcool. Então, está tendo esse acesso também. Então, por um lado, facilita, né? Quem compra, né? Não é, é claro que nem todas as pessoas têm a consciência e compram, mas também isso a gente nem vai entrar no mérito. Então, essas pessoas, né? Não só as que estão bebendo, todos nós, a gente vai sentindo cada vez mais sozinho, porque a gente perdeu o contato cara a cara, né? É cara a cara, mas tem uma tela aqui na minha frente, eu não posso te tocar, eu não posso te abraçar, eu não consigo. Então a gente perdeu esse contato também, né? Tanto o contato com a família, o contato com amigos, né? Tem pessoas que sempre estavam ali com vários amigos, não ficava sozinho, e agora, né, a resenha é online, cada um na sua casinha, com a sua bebidinha, com seu tira-gosto, e é o que dá para a gente fazer nesse momento. Então, a gente vai ficando estressado, sentindo isolado, vai trazendo uma exaustão física e mental, porque a insegurança vai trazer tudo isso, né? A insegurança que a gente tem de não sei como é que vai ser. Amanhã, será que alguém da minha família pegou? Será que meu amigo pegou o Covid? Será que está contaminado? Então, a gente sempre fica assim, nossa, o que vai virar? O que vai virar? A gente fica antecipando fatos que ainda não aconteceram, mas a probabilidade aí não é pequena, né? Se a pessoa não tiver todos os cuidados, e mesmo quem tem todos os cuidados, às vezes pode se contaminar e, né, não é, a gente não pode falar assim, ah, é porque não teve cuidado. Não é muito bem assim, né? É claro que se a gente tem o cuidado, a chance é menor, mas a gente não pode afirmar que não vai ser contaminado. Então, isso vai causando cada vez mais essa sensação, né, de cansaço. Às vezes a gente fica cansado mesmo, fala assim, nossa, eu não fiz nada e tô cansada. Mas eu fiquei ouvindo um monte de notícias, eu tô entediado, né? Essa história de correr atrás de notícia é péssimo, né? É péssimo. É importante a gente estipular, assim, uns 2, 3 dias no máximo aí na semana, com tempo limitado e com fontes confiáveis, para não ficar aquela enxurrada de informação, você não sabe se é verdade, se não é. E isso também gera mais ansiedade, gera mais angústia, gera mais estresse, mais dor, mais sofrimento. Então a gente tem que ter cuidado com a busca das informações, a quantidade e a qualidade dessas informações, tá? Isso é muito importante. Bom, o que a gente pode fazer para as pessoas, nós enquanto psicólogos, o que a gente pode orientar, que pode ajudar as pessoas num processo desse que a gente está vivendo? Aqui vale não só para nós enquanto psicólogos, mas a gente também pode levar isso até para nossa família, para os nossos amigos, né? Aqui não tem nada restrito, não, é só a psicologia que pode fazer isso. Se tiver algum momento, alguma coisa que for restrita, eu vou pontuando aqui com vocês, tá? Por isso que pode, assim, com um amigo e tal, né? Porque a gente, quando tá falando com um amigo, a gente não tá sendo psicólogo, né? Então, ali com um amigo é diferente. Então, olha só, a primeira coisa que que é importante a gente trazer é a questão da rotina. Domingo, vou pensar assim, no domingo, geralmente é o dia ali que a gente fica, né, do preguição, tal, acorda mais tarde, fica ali assistindo um filme, é uma coisa mais, né, mais leve, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente, inclusive,
fica de pijama, de camisola, ou com aquele camisetão assim que tem aqueles furinhos, aqueles gostosos, né? Tá velho, mas a gente tá usando porque esses são os gostosos, né? Então, às vezes a gente fica assim. E quando a gente fica assim, às vezes a gente até olha no espelho, vai no banheiro, bate o olho no espelho, nossa, mas eu tô com a cara amarrotada. Aí isso dá, né? Assim, não que eu fique, ai, não podia estar com a cara amarrotada. Não, mas assim, ai, tô com a cara amarrotada, ok. E hoje é dia de eu ficar com a cara amarrotada mesmo. Mas, se a gente faz isso no dia a dia, aí já traz um outro olhar, já vem uma outra situação. Então, é importante sim, mesmo a gente que atende online, né, tem psicólogos aí que não usam maquiagem e ok, tá tudo bem. Tem psicólogos que não usam brinco, não sei. É independente do jeito que eu me apresento diante do paciente. Não tem certo e não tem errado, tem o jeito de cada um, né? A única coisa que a gente consideraria errado é aquela questão ali de decote, essas coisas assim. Saia, micro saia, mas como a gente está no online, a saia geralmente não aparece. Então, aqui não é essa a questão, mas é assim, se eu tomo banho todo dia de manhã e boto uma roupa para sair, se eu fazia isso, agora, já que eu vou para o atendimento, eu também vou tomar meu banho e colocar uma roupa que eu iria sair. E eu vou confessar uma coisa aqui. Eu faço isso da cintura para cima. O banho é completo, mas a roupa, geralmente eu fico com um short. Aqui não, tá? Hoje eu tô de vestido, eu tô completinha. Às vezes eu fico com um short, assim, uma bermudinha, e boto uma blusa, eu sou de brinco, de anel, de treco, boto meu brinco, meu colar e vou fazer meus atendimentos, né? Quem não gosta de usar, ok, não tem problema. Mas a questão é a gente manter o ritmo de, não, eu vou acordar em cima da hora, só vou lá, enxago a boca e visto uma blusa aqui por cima do pijama e vou fazer o meu atendimento. Isso não traz uma sensação boa, isso traz desconforto para a gente e a gente às vezes nem percebe. Então, se a gente cria uma rotina com os nossos horários que a gente fazia antes, é claro que não tem que ser rígido, porque muita coisa ficou diferente, a gente não vai. Quem ia na academia não vai na academia, quem fazia tal coisa que não pode ir não vai. Mas o restante tentar manter essa ordem, né, da rotina, porque isso vai trazer uma sensação ali de controle. E esse controle, ele vai ser importante para a gente falar, olha, não, as coisas aqui funcionam como eu tô, né, determinando. Então não é assim, tá assim por causa do outro que tá lá do outro lado. Não, tá assim, eu vou ficando mais cabisbaixo, mais desanimada. Às vezes também porque sabe, eu tô me deixando levar por esse desânimo. Então, isso a gente também faz com os nossos pacientes, né? Eu, com os meus pacientes, às vezes falo assim, ai, não gosto de trabalhar em casa e não sei o quê. E aí a gente foi estabelecendo rotinas, inclusive horários de dormir e de acordar, para que a pessoa ficasse melhor. E isso fez uma diferença gigante. Tem um paciente específico, então, que foi assim, gigantesca a mudança. Ele não conseguia estudar, não conseguia, trabalha, faz faculdade, faz pós-graduação, é um monte de coisa. Ele não estava dando conta de fazer nada e ele só falava assim: eu estou improdutivo, eu estou improdutivo, eu estou improdutivo, eu não consigo fazer nada, eu não quero fazer nada, eu só quero dormir. Aí nós fomos tentar entender o que estava acontecendo. Aí ficava assistindo série até 3, 4 horas da manhã, aí acordava meio-dia, aí ia começar a trabalhar, né? Porque não tem um horário do trabalho a cumprir ali das 8 às 18, mas tinha o que precisava ser entregue. Depois que a gente mudou isso, não, ó,
Vamos colocar o máximo para dormir, o máximo para acordar, organizar os horários. Passou uma semana, né, da sessão, na outra eu já vi aí, como é que foi? Ele falou assim, se eu soubesse que era por causa disso, já tinha feito há muito tempo. Né? Mas ele não sabia, eu não sabia, a gente foi investigando até conseguir encontrar o que que era. Então, a gente sabe que essa rotina vai interferir muito nas nossas vidas. Eu tô vendo que tem umas perguntas aqui, daqui a pouquinho eu respondo elas, tá? Eu não sei se é pergunta ou só comentário, mas já eu respondo. Bom, então rotina. Atividade física, para quem der para fazer, excelente. Que seja, né, eu brinquei, que seja polichinelo, tá? Que seja subir e descer a escada, ou então, não posso ir na escada do prédio, na minha casa não tem escada, mas tenho certeza que tem um degrauzinho assim, ó, que dá uma diferença. Dá para fazer ali, tipo, uma escadinha. Tentar encontrar profissionais sérios, né, realmente profissionais, que ensinam alguma atividade que você possa fazer em casa. Gente, por que que isso é legal? É para continuar a ficar bonitinha e não ficar gorda, porque a gente tá comendo, né, horrores? Não. Claro que também, mas não é. A atividade física, ela libera o hormônio, libera neurotransmissores que trazem um bem-estar para a gente, e isso é importante. Então, quanto mais fonte a gente tiver de bem-estar, melhor ou menos mal a gente vai ficar. Né? Então, quem tá ali do médio para baixo vai ficar menos, pelo menos no médio fica. Então, a gente precisa ter cuidado, não é assim, pela estética, nossa, minha calça não tá servindo, né? Até teve um meme aí esses dias, eu não vou lembrar como é que era, mas era alguma coisa assim, que a bunda já não cabia na calça das moças, né? De tanto que o povo tava comendo. Eu brinquei, eu comentei isso com alguém, eu não sei se foi em alguma aula, que eu virei e falei assim, o problema meu não é a calça, é a barriga, né? Porque a gente vai comendo, doce. Bom, eu tô evitando já aprendi. E, então, é importante a gente ter esse cuidado com a atividade física. E com a alimentação também. Por quê? Porque eu vou engordar? Não. Porque a alimentação, ela ajuda no sistema imunológico também. Quanto mais saudável a minha alimentação, melhor o meu sistema imunológico. Então, em tempos de Covid, sistema imunológico baixo, a chance, né, de ser contaminado é maior. Então, por isso que a gente, né, tenta o máximo que for possível fazer uma alimentação saudável. Não é que eu não possa comer doce, não é que eu não possa comer pizza, não é que eu não possa comer o que eu quero, mas é saber comer na quantidade ali, né, razoável, saber que a gente não está exagerando. E outra coisa que ajuda demais na questão de manter o controle são atividades de relaxamento. Né? O mindfulness, por exemplo, é fantástico porque a gente fica no presente, no aqui e no agora. Quando a gente está no presente, a gente consegue ter mais controle do que a gente está fazendo. Na ansiedade, a gente vive onde? Lá no futuro. A gente tem controle? A gente tem controle do que a gente vivencia agora. Eu tenho controle sobre o que eu faço nesse momento. Eu não tenho controle sobre o que eu fiz há 10 minutos atrás e nem controle sobre o que eu vou fazer daqui uma hora. Então, a gente, esse tipo de atividade, relaxamento, não só mindfulness, né? Respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Então, são várias atividades que a gente pode fazer em questão de relaxamento para ajudar nesse controle. Até estava rolando, eu não sei se todo mundo viu, um da respiração, que era um peixinho. Eu achei super bonitinho. Então, você respira,
inspira, respira, inspira. Então, tem várias formas. A gente pode ensinar para criança, né? Para criança, a gente geralmente fala flor e vela. Cheira a florzinha e sopra a vela. Cheira a florzinha e sopra a vela e vai fazendo naquele tempo ali a contagem. Então, são técnicas que vão ajudar não só nós, enquanto psicólogos, mas os nossos pacientes e, inclusive, os pacientes chiquinhos, tá? Que mais aqui? Bom, acho que dessa parte é só. E aí, agora, é importante a gente focar, agora nós vamos fazer o recorte pro luto, pro adeus que a gente não pode dar, não pôde ou não vai poder, né? Independente aí como é que chama isso? Da conjugação do verbo? Acho que era esse nome mesmo. Não gostava muito, não. Então, a gente, né, tem que olhar para a situação do momento. O que está acontecendo nesse momento com os rituais? A associação, começou assim, a associação dos cemitérios, eles fizeram um documento, mandaram para o governo para que se fosse estabelecido algumas normas, né, para proteção tanto das pessoas que iam para os velórios, dos funcionários da funerária, dos funcionários do cemitério, porque eles estão muito expostos, especialmente o pessoal da funerária, né, que tem que mexer com o corpo. Ali, a equipe do hospital, claro, não posso deixar de falar, a equipe do hospital que faz essa preparação antes de ir para a funerária, que tem uma preparaçãozinha ali antes, e depois a funerária que vai fazer o trabalho da tanatopraxia. Então, foi acatado, né? E ali tiveram restrições muito fortes. Algumas cidades aumentaram essa restrição, algumas cidades, alguns estados, eles aumentaram a restrição. Geralmente, o que tinha sido proposto era de no máximo 4 horas de velório e 10 pessoas. Tem cidades que estão fazendo 2 horas, tem cidade que faz 10 minutos, tem cidade que permite revezamento, né, um escalonamento nessa sala, então pode entrar ali 10, sai às 10, entra mais 10, por exemplo. No máximo, sempre de 10 em 10. E tem algumas que restringem a uma única pessoa. No máximo 10 e alguns só com uma única pessoa. O que isso gera? Né? Gera um desconforto, gera uma dor, um momento que a gente é super importante para a pessoa enlutada, porque é ali no velório, no enterro, que a gente vai concretizar a morte. Ali a gente tem certeza que realmente a pessoa morreu, mesmo que ela esteja em processo de negação. Então, quando a gente vê, né, o corpo, vê enterrando, fala, realmente foi. Mesmo que a gente ainda continue negando. Saia dali assim, não, isso não está acontecendo, não estou vivendo isso. E é super natural disso acontecer. Então, lá no velório, além do caixão estar fechado, lacrado, para que não haja, né, a contaminação das pessoas que estão ali, geralmente existe uma faixa também que você não pode nem aproximar do caixão. Então, tem um isolamento de até onde você pode ir se aproximar do caixão. Então, isso também gera mais desconforto para a pessoa, né? E muitas ficam assim, será que realmente o fulano ou a fulana estão aí dentro? Né? Então, fica aquela dúvida, porque
às vezes a gente precisa ver para acreditar, né? Então, muitas vezes fica a dúvida. Será que estava? Será que não estava? E essa dúvida, ali na hora, ela não vai poder ser sanada, porque ninguém vai abrir o caixão para a pessoa ver que realmente o corpo do fulaninho e da fulaninha está ali. Tá? Então, não tem como ali. O que vai acontecer? Essa pessoa, provavelmente, ela vai chegar onde? No nosso consultório, nos nossos atendimentos, no hospital, porque às vezes ela vai passar mal e vai para o hospital e é pelo processo do luto que ela está vivenciando. Ou que ela nem está dando conta de vivenciar. Então, nós precisamos daí trabalhar com esse paciente para que ela consiga, ele ou ela, né, consiga elaborar essa questão de não ter visto o corpo, tá? Como, Leda? Aí a gente vai usar algumas técnicas, né? Algumas pessoas conhecem, várias outras. A gente, assim, tem técnicas, tem várias técnicas. Às vezes eu vou falar aqui uma, vocês têm várias outras, cada uma tem uma diferente aqui para contar. E ótimo. Não tem uma técnica certa, não tem uma técnica errada ou atividade. O que é importante quando a gente fala de técnica? Bom, deixa eu finalizar as situações, depois eu vou falar das técnicas, porque senão eu vou pular coisa demais e aí eu volto depois nas técnicas. Então, ali, a gente, né, não pôde ver o corpo e tem pessoas que não podem ir ali acompanhar esse velório. Qual a solução? Computador, celular, que é o que a gente tem à mão. Então, nós vamos, né? Por exemplo, o paciente liga pra gente, mas como é que eu vou fazer? Meus meninos tudo não pode ir, tem os primos, tem o parente, não sei o que, nananã. Olha, vamos fazer o seguinte, é uma situação atípica, é difícil, mas tenta fazer uma chamada de vídeo que, né, para participar ali um momento, se é uma família que vai fazer oração, na hora da oração ali, ou da reza, ou do que quer que seja o nome, tá? É o que significa, é o que for importante ali para o paciente, tá? É de acordo com a espiritualidade dele. Então, a gente vai mostrando isso para ele, para esse paciente, que é possível algumas outras formas alternativas. É a mesma coisa? Não, não é. Porque não tem o contato. O olho no olho, às vezes até dá para a gente pegar aqui, ó, encarar um outro e ficar olhando na tela. Mas não é a mesma coisa. Né? Não tem jeito, a gente não pode dar aquele abracinho, aquela batidinha no ombro, né? Não pode dar uma abração. Não tem como. Então, a gente tem que partir para essas questões alternativas. Uma outra alternativa que tem para esses momentos, né? Bom, além do velório e do enterro ser online, inclusive tem cemitérios, tá, gente, que já oferecem esse serviço mesmo antes do corona, porque às vezes o familiar mora fora, né, mora em outro país, não daria tempo de vir. Então, tem muitos cemitérios, muitos locais, né, às vezes salas de velório, que já disponibilizam esses paramentos todos aí. Então, a gente não precisa ficar lá com o celular. Eles já têm a câmera lá que filma, que já manda, tem tipo, igual aqui, tem um link que a gente entra e tá ali todo mundo participando desse velório ao vivo. Aí tem as missas, ou cultos, ou palestras, reuniões, de acordo com a crença de cada um, ou não tem nada disso, porque também tem algumas pessoas que não têm uma espiritualidade voltada para, vamos chamar assim, de uma entidade, tá? De um Deus aí qualquer, independente do Deus que a pessoa segue. Então, isso é uma forma que a gente pode
e organizando com o paciente para ser feito, para que a gente minimize ali o mínimo que seja do sofrimento. Então, é importante. Eu esqueci de pegar água para mim. Bom, outra coisa que dá para a gente fazer online. Porque geralmente, nos velórios, eles colocam um caderno ali, um livro, que eles falam livro de assinatura, né? Eu prefiro chamar livro de mensagem, porque, sei lá, só assinar que compareceu, fica uma coisa tão... Assim, assinei, eu nunca assino esses negócios. Mas um livro de mensagem, a gente pode orientar o paciente a fazer. Leda, como é que é isso? A gente cria um formulário, cria um documento no Google Drive, alguma coisa que a pessoa possa deixar a mensagem, né? O formulário do Google, por exemplo, dá para a gente colocar lá. A pessoa coloca o nome, né? A gente põe o campo lá do nome e o espaço para mensagem, pronto. Vai o formulário de todo mundo. Quando a pessoa quiser, puder, ela vai lá e lê. E no Google Drive também dá para fazer um compartilhamento e as pessoas todas verem ali também. Então, é uma outra opção. Porque essas mensagens de conforto, que a gente chama, né, de conforto, até muita gente usa a palavra mensagens de condolências, que é uma palavra que eu acho muito formal, né? Até a gente andou conversando sobre isso ontem. Acho que foi até uma pergunta do Vitor. Não foi, Vitor? Então, assim, a gente não precisa usar termo tão técnico, tão formal. Olha, mensagem para o enlutado ou para o falecido. Tem gente que gosta de mandar mensagem para o falecido. Às vezes a gente não faz isso no Instagram, no Facebook. Fulano morreu, vai em paz, faz isso, tananã, que saudade que eu vou sentir de você, você vai estar sempre, né, por perto. Então, a gente pode fazer isso também para o falecido dentro de um livro aí virtual de mensagens, tá? Que são formas que vão sendo adaptadas para essa nova realidade, porque ainda é tudo muito novo, né? Então, até assim, os mais estudiosos do assunto também ainda ficam, né, perdidos, porque ninguém ainda sabe direito como é que vai fazer. O que vai dando para a gente adaptar, a gente vai adaptando e vai encontrando novas soluções. Porque focar no problema vai adiantar? Vai resolver? Não, eu preciso focar na solução. Então, se eu fico assim, e aí é uma coisa que a gente pode trabalhar com o paciente. Eu não vou poder participar, eu não vou participar, eu tô triste, porque eu não vou poder ir lá no cemitério, porque eu não sei o quê. Aí tá aquele, né? Tá, você não pode ir, ok. Isso é fato. Mas o que você pode fazer para conseguir se despedir ou diminuir, né, esse impacto de não presenciar fisicamente ali o velório, os rituais. Então, aí a gente vai estimulando o paciente a refletir a solução e tirar o foco ali do problema. Então, não adianta eu iluminar o problema e deixar a luzinha ali. Eu já sei que ele existe. Eu tenho que, movimentar essa luzinha para achar onde tem uma saída. Então, eu preciso movimentar, porque senão eu nunca vou achar saída. Tá tudo escuro, o foco tá no problema. Como que eu acho uma saída nessa situação? Vamos imaginar que a gente está numa sala toda escura, toda fechada, mas a gente sabe que ela tem várias portas. E tem uma luz bem central que tem um buraco. Se eu ficar olhando para o buraco, eu vou achar alguma porta? Não vou. E ainda corre o risco de eu escorregar e cair no buraco. Porque eu vou ficar tão ali pertinho olhando, tão focado naquilo, que eu ainda posso
é entrar mais ainda no problema. Então, o que eu posso fazer? Pegar a luzinha ali e jogar ela para outros lugares. Que aí sim eu consigo ver aonde tem a porta e aí eu consigo ir naquela direção. É a melhor porta? Não sei. A gente vai ter que ir abrindo para ver. A gente vai ter que ir abrindo cada porta para experimentar. E aí entra o nosso papel também, né, de dar apoio para a pessoa. Vamos, eu tô junto, vamos lá. Se for uma porta errada, a gente dá um passinho para trás e vai procurar outra. Então, isso é muito, muito, muito importante a gente auxiliar os nossos clientes, os nossos pacientes e até familiares, amigos, enfim, para não ficar focado só no problema, tá? Então, a gente ir buscar a solução. E muitas vezes a pessoa fica com medo dessa solução e fica assim, mas e se eu for lá e tiver um buraco? E se eu for lá, abrir e tem um monstro? E se? Aí fica no e se? E se? E se eu for lá e a porta... vou bem em filminho, desenho. E se eu abrir lá a porta, tem um arco-íris e um céu e um jardim lindo e sei lá, a terra maravilhosa. Então eu vou ficar parada, com medo de ir e encontrar uma coisa que não é legal, e eu perco a chance de encontrar essa porta ali que me leva para um lugar lindo, maravilhoso, sei lá. Então, a gente, às vezes, precisa instigar ali o paciente, fazer ele refletir que é importante ele tentar. A chance é 50% de acerto e de erro. Não tem jeito. Agora, se eu ficar parado, eu não vou ter a chance nunca de acertar. Então, o que é melhor? Eu tentar e dar certo, ou eu ficar parado? Ou eu posso tentar e não dar certo. Dou uma resinha, jogo primeiro e sigo, procurando outro canto, outra porta. Tá? Então, a gente pode fazer isso com os pacientes, sabe? Usando... Eu particularmente gosto muito de metáfora. Eu acho que a gente consegue visualizar e consegue falar de uma forma que não fique pesado para o paciente, né? Às vezes ouvir determinadas coisas, né? E às vezes sentir assim, ai, é para mim, ela tá me massacrando, essa psicóloga é má, né? Então, às vezes se a gente fala usando essas metáforas, fica mais suave. O paciente sabe que é para ele, mas não cutuca lá a ferida assim, ó, e destrincha o negócio. Então fica mais fácil. Eu gosto muito de uma metáfora quando trabalho com casal, a questão de, não só com casal, ou quando tem alguma coisa de relacionamento, o paciente é muito ciumento, a questão da grama, né? A grama está crescendo. O ciumento entra ali como uma erva daninha. Se a erva daninha fica maior do que a grama, o que ela faz com a grama? Sufoca e mata. Então, eu não vou falar que, olha, você é a erva daninha. Não, não vou falar. Ou que o outro lá, a outra que é o ciumento. Eu não vou falar quem é a erva daninha. Mas a gente já consegue saber. E eu não apontei para ninguém. Né? Então, fica melhor para elaborar. Bom, eu acho que agora a gente já pode partir para as técnicas. Uma outra coisa também, junto com a questão dos velórios, uma coisa que é muito importante também, a gente tentar, se for o caso,
do cliente, do paciente, do amigo, enfim. A gente vai estimular também a rede de apoio dessa pessoa, mesmo que seja online, e da espiritualidade ou religiosidade dela. Porque, geralmente, a pessoa que tem uma religiosidade, tem uma crença, aquilo fortalece ela, né? Algumas pessoas ou se apegam muito à religião, ou então algumas também desacreditam no Deus, desacreditam em qualquer coisa. Tem os dois lados. Mas se a gente percebe que a pessoa tá se apegando àquela religião, a gente, ou àquela espiritualidade, a gente estimular isso. Tá? Isso também é importante. De acordo com a escolha dela e não com a nossa, não com os nossos valores, mas sim do paciente. Bom, e agora, o que eu posso fazer efetivamente para ajudar esse paciente? Antes de falar da técnica, deixa eu ler aqui as mensagens, porque às vezes para não ficar alguma coisa para trás, tá? Vamos voltar aqui. Não tem muita coisa, mas como nós psicólogos podemos ajudar pacientes em relação à ansiedade e medo. Tem alguns com pavor de ir até fazer exames. Sim. O que acontece? É mais ou menos o que eu falei agora das portas. Se a pessoa for fazer o exame, ela pode saber que está com a doença. Tem gente que não gosta de fazer. Eu tive uma paciente que a filha morreu com câncer e ela tinha encontrado um caroço. Ela falou assim que não ia fazer exame, que não ia fazer cirurgia, não ia fazer nada. Ela nem queria saber daquilo. Falou assim, se eu procurar, eu vou achar, eu não quero nem sonhar, não quero nem saber. Então, assim, se a gente estimula o paciente a ir fazer o exame, numa conversa, numa reflexão nesse sentido de, se você for, a gente pode descobrir se tá e fazer o tratamento. E você tem toda a chance de ficar bem. Se não for e estiver doente, o risco é muito maior. E a chance de dar positivo ou negativo, de novo, é 50%. Agora, a depender dos sintomas da pessoa, pode ser que, né, a gente já tenha aí uma luzinha maior. Mas aí, dando um exemplo, até algumas pessoas já ouviram, quem está no grupo de estudo. Na semana passada, a minha filha começou a passar mal, tossindo muito. Tinha hora que ela sentia falta de ar. No sábado, eu estava aqui no consultório, o meu filho ligou desesperado, que ela estava com falta de ar, que era para eu ir para casa, né? No caso, para ficar com ele, porque meu marido já ia levar ela pro hospital. E na terça, eu também tive que sair de novo, correndo do consultório, para ir lá acudir. Tinha feito o exame, eu até contei isso e conto mesmo, porque eu achei um absurdo. Tinha feito o exame na Unimed, a Unimed perdeu. Na quinta-feira da semana passada, né, que eu levei ela lá na Unimed, ela fez o exame e eles perderam o exame. Ou seja, teve que fazer tudo de novo. E é um exame que é desconfortável, né? Eu não sei se alguém aqui viu como é que é e sabe como é que é. Enfia um negócio no nariz e enfia um negócio na garganta. É tipo um cotonete ali, uma coisa. É desconfortável fazer. Então, para resumir, ela estava com todos os sintomas. Todos os sintomas. Inclusive aqueles que apareciam raro, que os médicos falaram assim, muitos pacientes estão apresentando a questão ali da diarreia. Ela estava com tudo. Só que ela não estava com corona. Ainda bem. Mas ali eu tinha, na minha cabeça, ela estava, porque todos os sintomas eram. Todos. Não tinha uma coisa assim.
E ela, na terça-feira, ela estava roxa. Eu cheguei em casa, a moça que estava lá em casa junto com eles falou assim, ela estava com as mãos roxas, eu tô que passo álcool e fazendo massagem. Então, quer dizer, quando que a gente vai pensar que não seria? Mas eu preciso saber, porque aí eu ainda tenho chance de cuidar. Então, a gente vai ter que estimular, sim, esse paciente aí, ajudar ele com respiração, com coisas de relaxamento, colocar à disposição ali, né, de alguma forma, que, olha, na hora que você pegar o resultado, de repente a gente pode marcar uma sessão para abrir o resultado junto, pode na hora que você recebeu o resultado, você pode entrar em contato aqui pelo... Na verdade, marcar a sessão teria que ser online, porque se ela tiver, né, pode contaminar a gente também, o psicólogo. Então, é importante a gente fazer essa sessão online. Então, a gente pode ir buscando essas formas aí de trabalhar a ansiedade e de trabalhar esse medo. Tá? Eu acho que vai muito por essa questão aí da gente encorajar a pessoa e trabalhar esses sintomas de ansiedade. Importe de novo. A Adriana indo para o consultório. Também indo para o consultório. Todo mundo aqui indo para o consultório atender. Ótimas metáforas. Como podemos estimular a rede de apoio quando o paciente diz que não tem ninguém? Ah, sim. Será que ele não tem ninguém? Ou será que ele se afastou, ou a família de alguma forma se afastou? A gente vai precisar entender esse contexto para ver se existe uma possibilidade de reaproximação. Ou às vezes realmente não tem ninguém. O único apoio que esse paciente vai ter vai ser você. O único. Só que aí a gente tem que separar os papéis. Você pode ser apoio como psicóloga, como profissional. Você não vai para a casa do paciente chorar as pitangas com ele. Você não vai fazer comida e levar para o paciente. Infelizmente, não dá para a gente fazer isso. Então, o que a gente vai trabalhar com esse paciente é muito mais ele aceitar a situação e ver o que é possível fazer. Não é aceita que dói menos e fica tudo bem. Não. É assim, olha, o seu fulaninho, então, o senhor não tem ninguém, né, tal. Então, olha, o que a gente pode pensar que dá para o senhor fazer para passar o tempo, para, sei lá, várias coisas. Aí a gente vai ver o que esse paciente gosta e tentar estimular essas coisas que ele gosta. Por exemplo, ele gosta de ouvir uma música, ou ele gosta de... Tem muita gente que assiste esses canais de religiosos, né? E que gostam, estimular a assistir, se é o que a pessoa gosta. O seu fulaninho também gosta de cozinhar. Vai lá, faz uma comida gostosa para o senhor, aproveita esse momento. Então, a gente vai estimulando ele a fazer coisas que ele goste, tá? E ensinar ele a trabalhar com a ansiedade. Além da respiração diafragmática, tem uma outra forma que eu gosto muito e que às vezes é mais fácil, porque nem todo mundo consegue aderir à respiração. Então, quando a pessoa está ali começando, né, uma crise de ansiedade, uma das coisas que você pode ensinar ela a fazer é assim: quando ela perceber que está começando a ansiedade ou já está na ansiedade, para ela olhar para o ambiente, encontrar 5 formas diferentes, encontrar 5 cores diferentes, 5 texturas diferentes, 5 sons diferentes, sabe? E aí você pode inventar coisas, né? Você pode criar coisas que tem na casa da pessoa, ou sei lá, se tá na cozinha, abre a geladeira, quantas verduras diferentes tem, olhar a cor de cada verdura.
é focar a pessoa em outra coisa e não na ansiedade. Essa é a função da gente trabalhar as 5 cores, né? De achar objetos, sons. E aí a gente vai trabalhando também com a estimulação sensorial, né? A gente está trabalhando ali o olhar ali, gente, como é que chama? Audição, visão. Tem hora que dá uns brancos, né? Então, eu estou estimulando a visão, estou estimulando a audição. Eu posso pedir para ele, para a pessoa ver se ela consegue encontrar coisas com sabores diferentes e imaginar esse sabor na boca, qual é a sensação que tem com esse sabor na boca. Então, eu posso estimular esse paciente a tirar o foco da ansiedade. É 100% garantido? Não, nada é 100%. Nada. No máximo, os aumentos que acontecem que são 100%. Ou vaga de alguma coisa que é 100% acabou, mas nem sempre. Então, a gente pode trabalhar essa outra forma de olhar para a situação, tirando o foco da ansiedade, tá? Tá claro até aqui? Quem tiver assim com as carinhas aí, faz um joinha para eu saber. Tá tudo claro? Tá. Bom, a Ana Carolina não tá com a carinha, mas mandou o dedinho, Vanessa também, Maria Vitória também, ótimo. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu voltar. Não tem ninguém. Precisar sair. Polida. Não se dá com a família que restou e não mostra interesse em mudar o quadro. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Ficou claro, Michele? Ficou? Então tá. Bom, aqui ainda não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, nós já falamos da respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, essa atividade que eu não sei o nome, na verdade foi um negócio que eu inventei e que foi dando certo e que eu, né, consegui seguir em frente. Então, não tem nome, não. É esse negócio aí. Imaginação guiada. Alguém conhece? Conhece? Imaginação guiada, a gente também pode trabalhar nesse processo do enlutado. Principalmente, né, que não estava ali para se despedir. Morte repentina, a gente usa muito isso, porque não dá tempo, né, de despedir. Então, às vezes, ali no próprio velório, a pessoa não está muito sintonizada no que está acontecendo, então a gente pode fazer. A imaginação guiada é fazer um relaxamento com a pessoa e depois ir guiando ela, você vai falando, né, dando uns comandos ali para que ela imagine um encontro com essa pessoa, que ela imagine uma conversa com essa pessoa, um abraço, uma despedida, tá? Então, seria a imaginação guiada, a imaginação dirigida. Tem autores que modificam aí os nomes, então, mas é nesse sentido. E funciona super. Mas aí, o que eu não falei, eu tenho que falar da questão dessas técnicas e das atividades. A gente não sai simplesmente aplicando técnica. A gente não é tecnólogo aqui de sair aplicando técnica. A gente precisa saber qual é o objetivo da técnica, precisa saber se a gente sabe aplicar a técnica. Quando eu falo técnica, gente, eu estou falando atividade, recurso, tá? Tudo nesse balaio aí. Porque técnica é aquilo que foi validado cientificamente, teve estudo, né? Então, é importante fazer essa distinção. Mas aqui eu vou usar a técnica como tudo isso. Eu preciso saber se o paciente
vai dar conta de fazer aquela técnica. Tem gente, por exemplo, que não entra em relaxamento de jeito nenhum. Ele não vai conseguir, tem gente que não consegue imaginar, não consegue falar assim, ó, fecha o olho, né, relaxa, imagina que você tá na cachoeira. Não, eu tô na sua sala. E a pessoa ainda abre o olho e fala, não, não tô na cachoeira, eu tô na sua sala. Tô aqui deitado no seu sofá. Né? Então tem gente que não dá conta. E tem gente que dorme, inclusive. Por quê? Aí depois a gente tem que entender, mas algumas vezes, inclusive, é por uma das coisas, ou relaxou muito, né, e tá tudo bem, ou porque não tá dando conta de entrar em contato com aquilo, acaba adormecendo, né? Então a gente não pode afirmar o que é. A gente vai ter que conversar com esse paciente para poder entender o porquê dele não ter, porquê dele ter dormido. A gente precisa saber se aquele é o melhor momento para aplicar a técnica, porque às vezes a gente aplica a técnica e não é o momento certo. Então a gente prepara a sessão. Bom, 3 horas eu tenho a sessão com fulano e eu vou aplicar a técnica tal. Pronto, tá isso aqui na minha cabeça. Chega o fulano e me conta que ele bateu o carro e que não sei o que, não sei o que, e não tem nada a ver com o luto que ele estava falando. Eu vou falar, fica calado, quieta aí, que hoje eu preparei uma técnica para a gente fazer. Não rola, né, gente? Então, eu preciso saber se é o momento, mas eu não sei se vocês vão ficar pasmados ou não. Tem gente que faz isso, né? Fala, não, guarda isso aí, a gente conversa na próxima sessão, porque hoje eu preparei um negócio que é importante para a gente fazer. Enfim. Então, a gente precisa ter esse cuidado antes de sair aplicando a técnica, tá? Não é simplesmente, eu vou aplicar porque falaram que ela é boa para paciente enlutado, então eu vou aplicar essa técnica aqui, vamos ver se dá certo. Não vai. Você não conhece a técnica, o paciente não está pronto. Você não tem um objetivo. A gente não faz nada sem um objetivo. Né? A própria sessão que a gente vai fazer, toda sessão a gente acaba tendo um objetivo. Por mais que seja, vamos colocar aqui, a psicanálise, né? Que é mais ampla, que deixa a pessoa falar mais ali, que não tem coisas muito pontuais, intervenções tão pontuais. O analista tem um objetivo para fazer daquele jeito. Não é porque ele não está afim de falar. Não mesmo. Né? Então, ele tem o objetivo. Aí a pessoa chega contando do sonho. Aí ela vai pedir para falar desse sonho. Por quê? Porque ela tem um objetivo. O sonho na psicanálise significa isso, isso e aquilo. Percebe que não dá para ser de qualquer jeito? Então a gente precisa ter esse cuidado aí também. Outra técnica que eu gosto muito, que a gente pega emprestado lá do psicodrama, é a cadeira vazia. Que a gente coloca uma cadeira vazia de frente à pessoa para que ela imagine que tem que a pessoa que morreu, ou o namorado que terminou, o marido, a esposa que separou, enfim, né? Para aquela pessoa que foi perdida, então como se ela estivesse ali na frente. E ali ela pode fazer despedida, elaborar culpa, e, sabe, resolver situações que ficaram pendentes. Então a gente pode trabalhar também com essa técnica da cadeira vazia, que ela é muito significativa, ajuda muito. Mas, de novo, se eu não souber conduzir, eu posso bagunçar a vida do meu paciente, do meu cliente. E para aplicar essas técnicas, a gente precisa conhecer o paciente, conhecer um pouco da história da pessoa que morreu, partiu, foi embora, para que a gente traga coisas, se precisar fazer alguma pergunta, alguma intervençãozinha ali, descrever alguma coisa, para que seja coisa real. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou falar
com o paciente sobre a mãe. E aí eu falo para ele imaginar essa mãe na praia, e que ela tá vindo, e que tem uma brisa e o cabelo loiro dela tá voando. Aí ele fala assim, mas eu só lembro da minha mãe careca. Então ele não vai conseguir fazer conexão com essa imaginação. Ele não consegue visualizar a mãe de cabelo mais. Ou não, minha mãe tem cabelo curto, não dá para voar, e o cabelo dela não é loiro. Então a gente tem que conhecer, né, essa pessoa que foi embora também. É claro que a gente não precisa de um monte de detalhe, qual que é o número da calça que vestia, número de sapato, mas a gente precisa ter uma noção ali de quem era essa pessoa para a gente não correr o risco de falar uma asneira. E aí, se a gente fala e a pessoa às vezes está no processo, a gente pode romper com esse processo nessa hora. Né? Então, se a gente fala uma coisa que é completamente desconexa do que ele está vivenciando ali, vai quebrar toda a sequência. E aí é um trabalho perdido. É um trabalho perdido. Né? E assim, essa técnica eu gosto muito, né? Imaginação, principalmente a imaginação guiada. Eu gosto mais da imaginação guiada do que a da cadeira. A imaginação guiada, às vezes a pessoa sente o cheiro do outro que morreu. Eu já tive paciente que falou, eu senti o cheiro dela, eu senti ela me abraçando, e ainda falou assim, eu senti a respiração dela me abraçando. Então, assim, até eu chego a arrepio, assim, só de contar, porque foi uma sessão linda, foi uma sessão linda, 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 que, sabe, trouxe todo um novo olhar para um luto de mais de 10 anos, que ainda não tinha sido elaborado. Né? Então, quando a gente consegue, né, atingir esse objetivo, não tem preço para gente. Para o paciente, muito menos, né? Mas para a gente, assim, de falar assim, eu fui um instrumento para conseguir auxiliar essa pessoa a encontrar um caminho, né? A encontrar uma nova lente para a situação, porque a situação não muda, né? A situação não muda, mas a gente consegue colocar ali uma nova lente, ter um novo olhar para a situação, né? E aí essa dor já não essa dor já não é tão intensa, né? A dor vai diminuindo, vai virando saudade, e uma saudade que não dói mais, né? Porque com o tempo isso pode ir cicatrizando. Não significa que vai cicatrizar, que vai curar. Nem sempre o tempo cura tudo. Tá? Tem feridas que o tempo não cura, vai depender muito da individualidade de cada um, porque cada um sente de um jeito, cada um consegue elaborar de um jeito, cada um tem a história com né, com essa pessoa que morreu, com essa pessoa que foi embora de um jeito. Cada vínculo é diferente, não é o mesmo vínculo. Então a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Não tem tempo para o luto, não tem forma certa nem forma errada. A gente pode até falar em forma mais saudável ou forma não tão saudável, porque até hoje de manhã perguntaram da questão do luto patológico. Né? A gente não fala, a gente nem usa mais esse termo patológico, porque patologia vem de doença, e o luto não é doença. O luto não é doença. Então, a gente usa o termo luto complicado, luto não elaborado, a gente utiliza outras denominações, mas o patológico a gente já nem usa por essa questão de associar com doença. E quando a gente fala de doença, a gente fala de o que cura doença? Remédio. Então, se doença está para remédio, já que luto é doença, luto também precisa ser medicado. Zero na prova.
Ninguém passa, né? O luto não tem que ser medicado. Em algum momento, pode ser que essa pessoa desenvolva um luto complicado, que isso pode gerar ali comportamentos depressivos, comportamentos ansiosos, que vão ficando ali meio fora do controle, que as técnicas não estão sendo suficientes. Então, existe sim, nesse caso, a necessidade de uma avaliação do psiquiatra. Se ele vai passar remédio ou não, a história é outra, mas ele vai fazer essa avaliação, certo? Claro? A técnica da cadeira vazia é viável fazer online? Se você tiver o vínculo com o paciente, se você tiver domínio da técnica, dá para fazer, tá? Todas essas técnicas aqui que eu falei, acho que todas dão para fazer. Eu tô tentando lembrar todas que eu falei para não correr o risco de falar besteira aqui. Mas imaginação guiada dá para fazer, técnica da cadeira dá para fazer, respiração diafragmática dá para ensinar, cor, textura, som dá para fazer, relaxamento muscular progressivo dá para fazer. Semana passada, inclusive, eu fiz com um pacientinho. Qual mais que eu falei? Teve mais? Bom, enfim, pelo menos todas essas dá para fazer online, sim. Só que, de novo, precisa ter o domínio da técnica, ver se é aquele dia, se o paciente está num estado que ele vai conseguir entrar no processo. Tá? A gente tem que ter um vínculo para o paciente confiar no que você vai falar, confiar em você. Estou até lembrando aqui, uma forma também que eu já usei para fazer a cadeira vazia. Às vezes a gente usa almofada, né? Igual o psicodrama usa, mas às vezes eu pego também, ou peço para trazer uma foto, ou peço uma foto ali no celular mesmo. A gente deixa o celular ali aberto com a foto, que aí traz uma sensação de mais realidade, né? A conexão pode ser que ela aconteça com mais facilidade. Então, a gente pode, né, usar esses artifícios aí que estão na nossa mão para entregar isso para os nossos pacientes. Certo? Dúvidas? Como é que tá aí para vocês até agora? Perguntas, dúvidas, opiniões? Leda, Oi, eu posso falar só para uma coisa para esclarecer? Quando eu falei da paciente ter até medo de fazer exame, o medo não era de saber o que tinha. O medo era de ir no lugar fazer o exame. E para a pessoa, o coronavírus ia estar lá esperando ele chegar. Sabe? Ah, tá. Era isso. Tá. Aí, o que eu fui trabalhando com ele? Não sei se eu fiz direito. Eu fui verificando o que era o real, o que era um medo que ele podia fazer, até onde ele podia controlar, e para a coisa aí. Ele tinha que fazer, não era nem do coronavírus, já era para outras coisas, mas o coronavírus estava na cabeça. Tipo assim, lá está o bendito. Era isso. E assim, a gente... eu acho que isso que você fez foi super bacana. E sempre assim, não fica nessa coisa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Você fez o que você podia, o que você sabia, o que era possível, tá? Porque senão a gente fica assim, se flagelando, né? Então, olhar para o que você fez como assim, é legítimo, o que eu fiz era o que eu podia, o que eu sabia, era o que tinha para o momento, tá? Então, a gente sempre olhar para a gente também com carinho, né? O receio ele sair de lá com o coronavírus mesmo, sabe? Ele falar assim, essa bendita mandou lá fazer o exame. Ela... Isso. Aí é assim, a gente não tá mandando ele fazer o exame, né? A gente tá falando assim, vamos avaliar o que pode ser feito.
Eu gosto muito também de uma técnica que acho que é também de resolução de problema, chama balança das vantagens e desvantagens. Que é simplesmente você pegar um papelzinho e colocar vantagem e desvantagem. Pronto. De um lado ali você coloca... Aí a gente pode fazer duas coisas diferentes nesse caso. Por exemplo, eu posso colocar assim, vantagem de ir fazer o exame. Desvantagem de ir fazer o exame. Vantagem de não ir fazer o exame. E desvantagem de não ir fazer o exame. Porque às vezes o próprio paciente troca essas questões, ele mesmo se embaralha e ele percebe que isso está meio no mundo da imaginação ali. Tá? Então, é uma técnica que eu particularmente uso sempre, tá? Toda vez que eu preciso tomar uma decisão importante, eu uso essa técnica. Até eu tô procurando para ver se tá aqui a última que eu usei, mas eu acho que eu já joguei ela fora. Deixa eu ver se é essa. Ah, não é. Eu já joguei fora. Porque eu ando com ela assim, junto comigo, porque aí se eu lembro de alguma coisa, eu vou lá e anoto. Né? Então, se é uma coisa que eu tenho um prazo que eu posso ser maior, né? Igual, por exemplo, na sessão, se o exame não seria uma coisa urgente, poderia esperar a próxima sessão, ou pelo menos, não, vamos deixar aí 3 dias, você volta e a gente fala sobre isso. A pessoa leva para casa, nesses 3 dias, ela vai anotando tudo que ela for lembrando. Porque se a gente faz ali na sessão, nem sempre o paciente lembra tudo. Mas se não tem uma outra opção, eu preciso fazer esse exame amanhã, e não tem outra opção, a gente faz ali na sessão mesmo. Tá? O que aconteceu? Era 10h30 da noite, eu com ele, que o exame era 9h30. Mas foi. Ele mesmo chegou à conclusão e pronto. Uhum. Foi. Tá? Mas aí é uma forma da gente trabalhar essa dúvida, né? Porque é uma dúvida. Obrigada. Por nada. O luto para a criança, como trabalhar o luto da criança, conta ou não conta, deixa aí no sepultamento. Conta, primeira coisa, conta. A gente não esconde as coisas da criança. Até porque a criança percebe que tem alguma coisa errada. E aí ela vai se sentir excluída. Aí vai depender muito da idade das crianças também, tá, gente? Mas contar é do mamano ao caducando. Vai depender da idade da criança, vai depender, né, do entendimento que ela tem. E sempre que for contar, não inventar historinha. A metáfora aqui não é bem-vinda, tá? Quando a gente vai dar uma notícia, nesse caso de morte, a metáfora não é muito bem-vinda. Então, por exemplo, foi para o céu, o papai do céu levou, virou estrelinha. Esquece isso. Morreu. É essa palavra que a gente vai usar, morreu. Inclusive, nós psicólogos não usamos muito essas palavras. Eu hoje uso com uma super naturalidade. Mas as pessoas falam assim, foi a óbito, faleceu. Não. Fala tudo quanto é nome, tudo quanto é apelido, mas falar morreu é igual a palavra câncer, né? Muita gente não fala a palavra câncer. Aquela doença, a doença maldita, né? E fala vários nomes, mas a palavra câncer não fala. Então, sim, a gente vai falar para a criança. Mas ela não sabe o que é morreu, Leda. Criança de 2 aninhos, se ela vê um bichinho andando, ela não vai lá e pisa? É rara a criancinha de 2 aninhos que não faz isso. Ou então ela fala, bichinho, aponta o dedo, o pai vai lá e mata, a mãe vai lá e mata, barata, mosquitinho. Sempre tem algum bichinho, insetinho ali que a criança já viu morrer. O bichinho morreu. Ok? Geralmente é alguém que mata, né? Quando é esse tipo de inseto. E aí falar. Você lembra aquele dia que o papai deu uma chinelada na barata e ela parou de mexer, parou de andar?
e não fazia mais nada? Então, ela morreu. A barata não vai andar mais, a barata não come mais, a barata não acorda, ela não tem jeito mais. O corpo da barata ali, pode até falar, o corpinho da barata não funciona, o coração, que era o que fazia ela funcionar, parou. Então, a gente falar a verdade. Leda, e se for suicídio, eu vou contar que suicidou? Vai contar que suicidou. Só que você não precisa entrar em detalhe, né? Especialmente se for uma criança pequena. Então, assim, a gente não vai falar para a criança pequena, olha, seu pai pegou uma corda, amarrou no pescoço, ou fulano pegou, abriu a janela e pulou, né? Essa semana, como está tendo aulas, né, online nas escolas, meu filho estava na aula e o coleguinha também, né, os colegas ali. Aí um colega falou assim, tem uma pessoa caindo. Ele estava no prédio, só que foi acidente, não foi suicídio. Era uma pessoa que estava colocando aquelas gradezinhas, telinhas na janela, e aconteceu alguma coisa lá e despencou, né? E uma outra colega também viu, nossa, que barulheira é essa? Foi lá olhar, tava a pessoa assim, né, pela janela e a pessoa caída. O que a gente vai falar para essa criança? Vamos supor que era um suicídio. A criança tá vendo, 10 anos, tá? Só para vocês terem noção das idades, 9, 10 anos. O Guilherme é mais adiantadinho do que eles ali. A gente vai falar o quê? Se realmente a pessoa se suicidou, a gente vai mentir, inventar a história. Aí essa criança lá na frente descobre que o pai morreu suicidando. E ele vai ficar revoltado porque ninguém confiou nele, ninguém contou a verdade para ele. Então isso lá na frente traz um processo muito mais complicado, muito mais difícil, tá? Então, vamos falar. Sabe aquela história que o povo fala gíria? Eu não sei se aí na cidade, estado de vocês, o povo fala bater a real. É bater a real. Só que a gente não vai entrar em detalhe do tipo de morte, ou, por exemplo, se é acidente ali, o corpo é mutilado, né? Não precisa contar essas coisas, não precisa. Mas agora levar no velório, sim, aí vai explicar para a criança o que ela vai encontrar, como é que ela vai ver a pessoa que morreu, como é que é no caixão, como é que é o cemitério, o que vai acontecer, que vai colocar ali, vamos supor que seja para enterrar mesmo, vai colocar, vai jogar a terra por cima, vai fechar, ou então vai colocar no, se é aqueles vertical, vai colocar na gaveta, vai lacrar, vai fechar. Então, a gente tem que explicar o que a criança vai ver, né? Com uma linguagem apropriada para a criança. Então, é importante. Agora, a gente também tem que perguntar, você quer ir? Se a criança falar que não quer, a gente não tem que obrigar a criança a ir. Não tem que obrigar. Mas a gente tem que contar o que é, contar o que vai acontecer, o que ela pode ver e também permitir que ela se pronuncie. E no velório, ter sempre uma pessoa apoiando ao lado dessa criança, né? Se algum desconforto, algum questionamento, ela ter uma pessoa que ela tenha segurança, que tenha afeto, tá? Não é simplesmente, eu pego uma babá ali na rua e boto lá para ficar com meu filho. Não, tem que ser uma pessoa que ela confia, que ela vai ter segurança. E se a criança pedir para ir embora, levar a criança embora, tá? Assim, é claro que tem alguns momentos que é difícil, mas se possível levar, tá? Gente, eu preciso finalizar porque eu marquei uma gravação 3h30. Então, já são 3h35, mas eu vou ler aqui uma outra pergunta aqui sobre o suicídio infantil. Tem um livro ótimo para trabalhar esse assunto. Tem um livro que eu achei fantástico também, acho que ele tá aqui, deixa eu pegar para vocês verem, da Pérola.
Será que eu deixei em casa? Aqui. Esse livro é novo. Não sei se vocês já conhecem. Eu adorei, ele é cheio de exercício. Ó, ele é muito bom para trabalhar a questão do suicídio, tá? Vitória Duarte e Mônica Tassinari. Esse da Karen eu não conheço, tá? Então eu não posso opinar, mas ótimo, fica a indicação aí também para a gente acompanhar. Paciente adolescente vivendo um luto que não foi pelo vírus, mas é recente, não foi para o velório, em outra cidade, ele não aborda o assunto. Fico sem saber quando devo trazer isso. No tempo dele. Não vou nem terminar de continuar lendo. É o tempo dele. Às vezes ele não está preparado para entrar em contato, ele está em processo de negação ainda. Então, tem algumas formas que a gente pode trabalhar. Pintura, colagem, argila, música. A gente pode trabalhar para ver se isso aparece, tá? Mas não forçar o adolescente a falar. Olha, você tem que falar isso, porque eu sei que está doendo aí. Não, é o tempo do paciente, tá? Então, não força. Espera, é o tempo de cada um. Eu não falei para vocês dessa paciente que foram 10 anos para ela conseguir elaborar o luto? Tá? Então, não forçar, não... esse é muito legal também. E agora, um livro para crianças em luto para do suicídio. Ah, tá. Esse sim. Bom, pessoal, se tiver ainda alguma dúvida, se vocês quiserem, né, perguntar qualquer coisa, quem está no grupo, nós vamos fazer isso hoje à noite, às 19 horas. Quem não está, se quiser entrar, me manda uma mensagem, pode ser pelo Instagram ou pode ser pelo meu WhatsApp. Eu vou demorar um pouquinho a responder, porque eu vou fazer a gravação que eu falei e depois eu tenho uma supervisão para dar. Então, eu vou acabar assim, ó, bem na hora, tá? Mas eu vou respondendo hoje e amanhã, tá? Então, gratidão por vocês estarem aqui, ter ficado aqui. Peço 1 milhão de desculpas, né? Eu conversei só com o pessoal lá no começo. Eu digitei errado o horário, então vocês, na hora de fazer a inscrição estava 17, vocês receberam um e-mail de confirmação falando que era às 17 e estava tudo certo para ser às 14. E aí eu consegui corrigir e ele ia mandar, né, o Zoom ali ia mandar de novo um e-mail com essa correção. Espero que tenha chegado aí para as pessoas, mas de qualquer forma, se tiver ficado alguém para trás, ou eu faço a aula de novo, de qualquer jeito, dando certo aqui, eu vou subir essa aula, tá? Aí eu aviso para vocês que já está no YouTube, tá? Eu vou avisar. Em algum lugar eu vou avisar. Ou por e-mail, ou por rede, ou no Instagram, tá? Vocês vão ficar sabendo, tá bom? Beijo no coração de vocês e a gente vai se falando aí nos grupos, nas redes, em tudo que a gente puder, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.